Muito boa noite. Cá estamos nós de novo para mais um Acontece no Centro Espírita. Hoje com um novo tema. Antes de mais, permita-me pedir-lhe para nos dizer qualquer coisa relativamente à imagem e ao som. Eu vejo que ainda não está ninguém em direto para já, mas seguramente que assim que alguém entrar em direto vai fazer-nos esse favor. Vai-nos dizer se realmente o som está ótimo, se a imagem também está boa. É que, pelos vistos, a semana passada a Regina ouvia-se um bocadinho baixito, não é? Mais ou menos. Espero que hoje o problema esteja solucionado. Portanto, à medida que vão entrando, nós vamos naturalmente desejando-vos uma boa noite, agradecer-vos por estarem aqui connosco de novo. Digam-nos então, por favor, se realmente a imagem e o som está bom. Regina, hoje, enquanto eu vou partilhar aqui, se vocês quiserem podem fazer também o mesmo, partilhar se entenderem que assim o merece. Hoje vamos falar sobre realidade e ficção, não é? Realidade e ficção, até parece que vamos falar de sonhos, mas não. Exatamente. Não. Ora bem, o objetivo de hoje abordarmos um pouco mais a literatura, o cinema, vamos falar assim o que se costuma ver na televisão, no cinema, tem um objetivo primordial de chegar até perto dos jovens. Isto, se está a assistir e tem filhos jovens, adolescentes ou jovens adultos, se tem netos, adolescentes ou jovens adultos, partilhe com eles ou o programa, ou os conhecimentos, ou os temas que aqui abordarmos. E porquê? Porque, sem dúvida, são muitas vezes os jovens, os adolescentes, que assistem a filmes, a séries de televisão, sem ter muitas vezes o adulto ao seu lado, para que lhes explique, para que lhes fale sobre aquilo que está a ver. E então surge sempre esta dúvida: será que o que estamos a ver na televisão, será que o que estamos a ver neste filme, será que aquele livro que eu li é realidade ou é mera ficção? E então é isso, o objetivo de hoje é realmente pegarmos em alguns destes temas abordados e depois darmos a explicação, sempre, como é óbvio, à luz do espiritismo, aquilo que vai dizendo a filosofia, a ciência espírita e a moral espírita. É isso mesmo. Olha, eu estava aqui realmente a partilhar e o porquê da importância destas partilhas. É precisamente por isso, para que possa chegar mais gente, nomeadamente àquelas pessoas. A Regina ainda agora falou, nos jovens, quem sabe, os jovens que nos acompanham, que fazem parte das nossas redes sociais, que até podem de alguma forma não saber, e pode ser importante para eles poderem assistir a estes programas, quanto mais não seja para saberem um bocadinho mais sobre o que é que a doutrina espírita fala sobre estes determinados assuntos. Ora bem, então, realidade ou ficção, a literatura, o cinema, conta-nos variedíssimas histórias através de alguns filmes, principalmente no cinema, algumas delas podemos considerar até, de alguma forma, assustadoras, mas que também, pelo seu exagero, acabam por ridicularizar o sobrenatural. Hoje lembramos alguns desses filmes, alguns desses livros, e vamos tentar falar um pouco sobre eles e dar a visão da doutrina espírita sobre precisamente esses fenómenos que vão acontecendo ou que nos vão sendo transmitidos pela cinematografia, alguns deles que dizem ser baseados, nomeadamente, em histórias reais. Nós hoje vamos referir 5 temas. Dentro da obsessão e do exorcismo, a comunicação com os espíritos através de tabuleiros ou Ouija, seres animalescos e vampiros, mediunidade e experiências quase morte.
Não há como falar sobre um filme que revolucionou, digamos assim, o cinema no que diz respeito à parte do sobrenatural, que é precisamente O Exorcista. É um filme de 1973, trouxe a história de uma criança de 12 anos que era possuída por um demónio, que nós sabemos agora que é precisamente um espírito, mas foi assim que foi retratado no filme. Baseou-se, diz o autor, numa história verídica de um rapaz de 14 anos. A história verídica aconteceu no ano de 1949. O filme desenrola-se com a intervenção de 2 padres, portanto, que praticavam o exorcismo, se bem se recordam quem assistiu a esse filme, que foi um filme muito conhecido e muito badalado para a época. Entretanto, vários outros lhe seguiram dentro de uma sequela sobre o mesmo tema. No mesmo enredo, digamos assim, existe ainda um filme e também um livro sobre o caso de Emily Rose, este já mais à frente no tempo, em 2005, ele também baseado numa história verídica, neste caso passada na Alemanha, da qual existem documentos e registros fotográficos. O que é ficção? O que é realidade? Falando um pouco sobre o filme, por exemplo, o primeiro, O Exorcismo. O Exorcista realmente foi um filme, infelizmente, tornou-se um dos maiores casos, assim, postos desta forma no cinema, que foi um sucesso de bilheteira, toda a gente correu, olhou para o filme como algo de terror, viu-se pelas primeiras vezes aqueles efeitos físicos em que a criança levita, se transforma no monstro, diz aqueles termos, enfim, tudo isso chegou até nós, dentro de muitos lares, volta e meia repete-se até, por exemplo, na Netflix, não só este como os mais recentes, e quase sempre passando esta mensagem de que o demónio se manifesta e de que é possível levar uma jovem, neste caso uma criança, a transformar-se de tal maneira a não ser que haja uma intervenção. Neste caso, o exorcismo é a intervenção de outros, de terceiros, que tentam retirar o demónio, não é, do corpo daquela criança. Ora, o Espiritismo explica. Naquele filme há muito ficção e há também muito de realidade. É certo que... Eu diria também há muito exagero. Há muito exagero. Essa é parte da ficção. Exatamente. Essa é, digamos assim... É o que vende em termos de cinematografia, não é? É o que vende. Tanto que, em comparação de um filme com outro, nós vemos, por exemplo, com Emily Rose, também já é um filme mais recente, como disseste há pouco, já se vê, não há aquele exagero dos efeitos físicos, porque havia fotografias de como ficou a jovem, não é? Que veio, entretanto, a falecer na sequência do próprio exorcismo, mas o que é certo é que isto pode acontecer e que a situação é perfeitamente explicada pela obsessão. Ou seja, o que é que nos dizem os espíritos? Dizem-nos que a obsessão é, portanto, a manifestação de um espírito junto e próximo de alguém que o sente, e esse espírito influencia de tal maneira o comportamento dessa criança, de jovem ou adulto, que faz com que possa chegar ao ponto de subjugá-la. E nada melhor do que lermos o que diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos a propósito. Exatamente. Enquanto vais aí abrir o livro nesse caso, estás a abrir o livro dos médiuns. Dos médiuns, sim. Eu iria sugerir-vos, se acharem por bem, porque existem destas histórias não tão macabras, não tão exageradas, por exemplo, de portas a bater, ou de luzes a acender e a apagar, manifestações visivelmente provocadas pelo lado de lá. Eu gostaria de vos convidar então a partilharem connosco essas histórias, se assim entenderem, está bem? Aqui no nosso chat em direto, poderão fazê-los e nós analisaremos isso em conjunto com toda a certeza. Ora então, vamos lá ver o que é que o Livro dos Médiuns nos diz. O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, a propósito da obsessão, o que é que nos diz Allan Kardec? Que a subjugação
É um envolvimento que paralisa a vontade daquele que o sofre e faz-o agir sem querer. Ou seja, é possível um espírito influenciar de tal forma uma pessoa, não é, um indivíduo, que ele pode ficar completamente subjugado, tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista físico. Mas, diz assim Kardec, nós neste filme, no filme, por exemplo, do Exorcista, nós vemos que é utilizado várias vezes a possessão. Aquela pessoa está possuída pelo demónio. E Kardec então vai explicar porque é que não usou o termo possessão. Antigamente dava-se o nome possessão ao domínio exercido por um mau espírito, logo a sua influência ia até à aberração das suas faculdades. Porém, nós não adotámos este termo por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença em seres criados perpetuadamente para o mal. Ou seja, nós sabemos, pela informação dos espíritos, que nós fomos criados simples, ignorantes, e todos nós progredimos. Ninguém mesmo, aquele indivíduo que aparentemente, ou aquele espírito que aparentemente faz muito mal a outrem, vai ficar para sempre nesse estado. E depois, porque, enquanto o segundo implica que a ideia tomada da possessão do corpo por um espírito estranho seria uma espécie de coabitação, o que na verdade não acontece, porque há coação, mas não há coabitação. Ou seja, o espírito não invade o corpo, não possui o corpo nem da criança, nem do jovem, nem do adulto. Ele aproxima-se, manipula a mente, manipula fisicamente, inclusive, mas não entra dentro do corpo. E muito menos dentro da tal ficção, do tal exagero que falávamos há pouco. Se bem se lembram, para quem assistiu ao filme, neste caso o Exorcista, aquelas manifestações físicas no corpo da criança, o pescoço a rodar, a alteração completa da cara, inclusivamente numa das situações em que o padre está a fazer o tal exorcismo, não é? A própria cruz cravada no peito dele em fogo, quer dizer, todas essas situações obviamente que não são ficcionais. São ficcionais. Porém, aliás, na altura tínhamos um outro filme que falámos sobre ele quando preparámos o programa, mas que pronto, não surgiu falarmos sobre ele agora, que é o Poltergeist, que foi precisamente dentro um bocadinho mais suave, com aqueles exageros dos efeitos físicos, já é outra situação. Efeitos físicos, mas também provocados, os caixões a virem onde eles tinham a piscina, a virem ao de cima, e portanto todas aquelas cenas assim um bocado mirabolantes, mas que na realidade também... No caso de Emily Rose, convém falar que, na verdade, nós dizemos assim, isto é muito difícil acontecer, mas, neste caso, por sinal bastante documentado, porque houve gravações, houve fotografias, é visível que houve alteração física da pessoa, portanto, daquela jovem, que acabou por falecer pouco tempo depois, como disse. Mas é importante saber porquê. Porquê que acontecem estas obsessões de subjugação? Qual é o objetivo? Porquê que a espiritualidade maior permite que as jovens, as crianças, passem por uma situação tão terrível? E na revista Espírita, Allan Kardec disse-lo mais que uma vez. Estas situações, os espíritos esclarecem a propósito de várias situações documentadas também, à época, no século XIX, por Allan Kardec, que faziam-se chegar até ele, de possessões, ou seja, de obsessões por subjugação, em que os espíritos dizem: e é essencial que aconteçam estas situações aparentemente graves, aparentemente fabulosas e sobrenaturais, para levar a que a ciência avance. É para levar a que o espiritismo vá mais longe, porque o espiritismo vai explicar e a ciência, a posteriori, vai descobrir que existe uma alma, existe vida depois da morte, e sem estes factos assim fantásticos e mais fora de série, se calhar não era tão rápido, não é? A investigação e a descoberta precisamente disso.
Exatamente, de alguma forma acaba por tornar mais credíveis, digamos assim, os pressupostos da doutrina espírita, que de alguma forma, como nós sabemos e estudamos, nos traz a explicação para tudo e mais alguma coisa, não é? Assim queiramos perceber e entender o porquê das coisas. Olha, falámos nestes filmes, nestes exageros, mas existe também um filme, se calhar mais ameno, digamos assim, sobre uma situação que acontece nos nossos dias, acontece nas nossas cidades, acontece perto de nós, hoje não tanto, porque eu penso que mesmo os jovens, digamos que os objetivos de vida, aquilo em que pensam, já são coisas completamente diferentes, mas até há relativamente poucos anos brincava-se muito com a xícara, no pires, nas perguntas, naquelas, não é? que na altura de Allan Kardec era a mesa de pé de galo, mas agora qualquer xícara de café em cima do pires, ou o copo, não é? Quer dizer, e depois provocavam-se situações extremamente complicadas, mas neste caso, um dos filmes que retratou precisamente este tipo de jogos, com o título Ouija, o jogo dos espíritos, em 2014, 2016, sugere o uso dos tais instrumentos, portanto, para a comunicação dos espíritos, não é? Obviamente que nos filmes acrescentam o terror, não é? O fantástico e tal, mas de alguma forma isto é possível, obviamente dentro de um patamar mais... Aliás, deixa-me só contar-te rapidamente, porque tem um pouco também a ver uma história. Ainda morávamos no apartamento em Viseu, no centro, e os nossos vizinhos, ela frequentava o centro, era trabalhadora do centro, ou ainda era aprendiz, digamos assim. E, entretanto, reuniu-se lá com os amigos, éramos vizinhos, de porta com porta, reuniu-se lá com os amigos no apartamento e decidiram fazer o jogo do Pires, não é? Às 3 da manhã, do Pires. Era um Pires da chávena, o Pires da chávena de café. E o Pires ia rodando. Ok. E o que é certo é que às 3 horas da manhã tocaram a campainha da nossa casa, do nosso apartamento, a chamarem o meu pai, porque não conseguiam parar. Não era o Pires, é aquilo que o jogo provocou logo de seguida, que foi nos médiums que estavam presentes, porque na realidade para este tipo de situações também é preciso existir isso, eu penso que vais falar nisso a seguir, não é? É preciso ter médiums presentes, porque só assim é que as coisas poderão acontecer, para que os espíritos possam comunicar. E o que acontece é que os brincalhões não gostaram muito da brincadeira, porque entretanto quiseram encerrar a reunião, assim, terminou agora, já não é preciso mais nada, e não é bem assim, porque os espíritos não gostaram, e não tendo gostado, obviamente que se, eu vou utilizar um termo, apoderaram, digamos assim, do médium, que não é de uma forma tal e qual, mas falemos assim, e a coisa complicou-se. O meu pai teve que ir para que, de uma forma correta, pôr fim àquela intervenção que estava a ser os jovens hoje em dia têm muito gosto por filmes, e isso impressiona-nos um pouco, de terror e de suspense, e que tragam assim um despertar, uma agitação, algo novo, não é? E quanto mais terror, mais ele é visto. Eu acho que não é só nesse aspecto. Eu acho que as pessoas em geral, não é só os jovens, mas as pessoas em geral, para acreditarem tem que haver alguma coisa de extraordinário, porque se não houver, ali já não existe nada. Mas parece-me... Nós damos conta disso no centro espírita, porque há pessoas que de vez em quando vão à procura de ajuda, mas porque não veem nada de extraordinário e estão à procura de ver alguma coisa de extraordinário, não veem, saem dali já desacreditadas. Sim, mas não era nesse sentido. É que muitos jovens procuram este tipo de filmes, porque eu escuto os jovens comentarem isso, que gostam destes filmes assim, que trazem espíritos e que fazem, em que de repente as coisas desabam e têm consequências terríveis para a humanidade. Então esta perspectiva é um bocado pessimista, não é? E porque, como dissemos no início, os jovens não têm quem ao lado lhes explique, é muito importante pensarmos que não importa se é um tabuleiro, porque eles existem à venda.
existem tabuleiros, dou aí já para quem quiser, existem outros instrumentos parecidos. Nós sabemos, como falaste, que no início, já há 2 séculos atrás, era um jogo, o falar com as mesas girantes, o falar com as pranchetas, era um jogo, e esse jogo traz consequências. O Espiritismo vem explicar, e foi assim que começou toda a investigação de Allan Kardec, que realmente por trás das mesas existem espíritos, existem inteligências que se comunicam. O grande perigo é realmente aquela vontade de ver-se o filme, e até se vai comprar o jogo, e até se faz a brincadeira em casa, tal e qual como tu disseste, e são as crianças, são os adolescentes, aqueles que mais sensíveis estão, não é? E ainda por cima, além de mais sensíveis e mais abertos a tudo o que venha à novidade, são também os menos protegidos do ponto de vista não só de maturidade, que não têm maturidade para entender as coisas, como são mais fáceis de se tornarem fascinados por aquilo que pode surgir com a intervenção desses espíritos. Nós sabemos que os espíritos que se associam a jogos são espíritos brincalhões, e muitas vezes são espíritos pouco simpáticos que habitam e coabitam connosco dentro do lar, e que até se aproximam assim que veem uma brincadeira destas. Então é importante esclarecer que aquilo que está no filme é ficção, mas pode se tornar realidade se tentarmos pôr em prática este tipo de comunicação com os espíritos, que é uma comunicação que só vai obter respostas inúteis e pode levar a obsessão. Ou seja, aquele espírito aproximar-se-á daqueles que são mais sensíveis, que têm provavelmente mediunidade, e podem não só levar uma obsessão simples, como chegar ao ponto daquilo que falámos há pouco, não é? De uma obsessão por subjugação. Exatamente, não há nada como rever em 2 filmes que eu achei muito bons, o primeiro já bastante antigo, que é O Nosso Lar, e este último sobre a vida de Allan Kardec, em que na realidade a doutrina espírita apresenta precisamente 2 exemplos, em 2 filmes, sem os tais exageros, sem a tal ficção. É aquilo que foi realidade, ou considerado realidade, e que foram os testemunhos deixados. Olha, um terceiro filme, já passando para aquela parte mais exagerada, não é? Daquilo que se calhar nós durante muito tempo, enquanto miúdos, acreditámos que poderia existir, até porque os filmes assim o transmitiam, não é? Mas que agora verificamos que não existem com aquele exagero, mas que podem existir de uma outra forma. Eu falo dos vampiros. Em 1998, quem não se lembra do filme conhecidíssimo de John Carpenter, não é? Que realizou precisamente o filme Vampiros. Têm sido inúmeros os filmes que aparecem sobre vampiros, sobre lobisomens e por aí fora. Quer dizer, alguns se calhar com mais e séries, com histórias mais românticas, outros nem por isso. Tem algum fundo de verdade. Quer dizer, estas ideias surgem com algum princípio? Será que tem algum fundo de verdade? Porque nós sabemos na doutrina espírita que realmente existem os espíritos vampirescos, mas se calhar não no sentido que lhe dão no filme, digo eu. Ora bem, é assim, o que importa, olhando para esses filmes de vampiros, de lobisomens, importa verificar que os adolescentes e os jovens são muito fãs dessas séries. Portanto, inclusive há comunidades, ao que temos conhecimento, que imitam na vida real aquilo que vem nessas séries. Há comunidades de jovens que se juntam para festejar e até bebem sangue só para imitar, não é, a série que vê. E nós temos na literatura espírita muita informação sobre ambos. Relativamente aos lobisomens, sabemos que há lendas, não é? Há doenças, inclusive muito raras, de pessoas que nascem cobertas de pelos e com a cara disforme, que parecem realmente lobos.
mas o caso da licantropia, mais especificamente, e muito analisado com auxílio na área da psiquiatria, sobretudo, muitas vezes em áreas de doença mental, como é, por exemplo, a esquizofrenia, que são pessoas que imitam de tal maneira que, ou melhor, julgam-se lobos, não é? E realmente o seu comportamento parece mesmo de um animal ou de um lobo. Fora isso, a literatura espírita vem-nos dizer, especialmente, por exemplo, nos livros de André Luiz, alguns casos, e recordamos, assim, resumidamente, o caso, por exemplo, de uma mãe que matou os seus 4 filhos, isso é falado no livro Libertação, de André Luiz, matou os 4 filhos, e então quando vai a julgamento, no momento o juiz diz-lhe, olha, você é uma loba, ao dizer aquilo e com sentimento de culpa e tudo mais, não é? Porque aquela pessoa estava doente para ter feito aquilo que fez, ela automaticamente vai-se auto-hipnotizando de que é um lobo, chegando mesmo a ser internada e depois ter um comportamento como se fosse um lobo. Quando desencarna, aquele espírito traz tudo, aquele hipnotismo que existiu em vida, vai depois sobreviver à morte do corpo e os espíritos continuam a sentir que são assim. É por isso que há casos de hipnotismo, portanto, não só do efeito de um espírito sobre o outro, como do seu próprio ser, não é? Que se sente assim. E depois, aparentemente, mostram-se como sendo lobos ou outros animais, cães e tudo mais, aos próprios videntes. Quanto ao vampirismo, o vampirismo, como tu disseste, o Espiritismo também fala e aborda em muitos livros esta situação, e é conhecido como o parasitismo psíquico, ou seja, há seres, há espíritos que são autênticos parasitas que se agarram, grudam de indivíduos, não é? E não sugam sangue, mas sugam vitalidade. Exatamente. Então eu gostaria, a propósito, de vos ler aqui uma breve passagem do Herculano Pires, porque ele tem um livro que se chama mesmo Vampirismo. E ele diz o seguinte: na vida material como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal de relacionamento afetivo e mental das criaturas. É vampiro o sacerdote que fanatiza um crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu. Como é vampiro o demagogo político que fascina os adeptos com as suas ideias e os leva a sacrifício inútil de revolta e terrorismo. É vampiro o espírito ou o médium que fascina os ingênuos com a falsificação de que tem poderes que não possui ou revelando encarnações que nunca aconteceram. É vampiro o espírito sagaz ou vigativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras, e assim por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. Ou seja, toda a lenda tem um fundo de verdade. E nós estamos a ver aqui que a ficção acaba por imitar, a vida física imita aquilo que também já vamos tendo conhecimento no mundo espiritual. E o vampirismo existe do ponto de vista espiritual, essa dependência, não é como falámos há pouco. Noutras alturas poderemos falar mais sobre o assunto, mas assim, sucintamente, fica aqui este alerta. Como é importante, não é, estarmos esclarecidos em relação a uma outra situação. Exatamente. Olha, eu realmente estava a olhar aqui para os filmes que se seguem, que nós começámos no exagero e agora vamos abrandar. E realmente, vamos falar agora sobre 2 filmes que foram ícones, para mim foram 2 filmes fantásticos, principalmente o primeiro, é daqueles filmes que ninguém esquece, porque acaba por ser uma história muito bonita, não é? Uma história de amor que depois se transforma, digamos assim, num drama, que é o Ghost, o Espírito do Amor. A década de 90 trouxe-nos 2 filmes, foi Ghost, o Espírito do Amor, e foi O Sexto Sentido. Portanto, 2 filmes fantásticos, de ensinamentos já muito próximos com a realidade daquilo que a doutrina espírita transmite. Obviamente que, principalmente o Ghost, teve que ser ali um pouco moldado, de forma a que as pessoas percebessem
o que é que realmente, qual era a intenção, o que é que se queria transmitir por parte do realizador. Falam os dois sobre a imortalidade da alma, sobre a vida para além da vida, como é óbvio, e sobre a mediunidade. Ghost, o espírito do amor, como bem se lembram, uma das principais intérpretes era a Whoopi Goldberg, que na realidade era uma médium, e se lembram do filme, era uma médium que no início era mais charlatanismo, digamos assim, não sei se estou a empregar o termo correto, mas é mais qualquer coisa assim, e depois, quando na realidade ele também, digamos que o ator principal, o Sam, a procura, não é? Porque tinha necessidade de transmitir à esposa que estava vivo e queria que soubesse que estava vivo, e depois, com o desenrolar da história, queria-lhe transmitir que o maior amigo dele, o melhor amigo dele, era o responsável pela sua morte, portanto, dentro do enredo do próprio filme. E aí a Whoopi realmente, que faz um papel também extraordinário, como só ela sabe, desperta para a verdadeira mediunidade, não é? E aí consegue passar a tal mensagem. No Sexto Sentido, como bem se lembram, é um menino de 8 anos que é acompanhado por um psicólogo, não é? Que durante todo o filme, praticamente, o que nós pensamos é que o psicólogo está vivo. Nós que vemos o filme pela primeira vez, eu penso que comigo aconteceu precisamente isso, e só no final é que percebemos que ele desencarnou. Regina, ou seja, ele viu os espíritos. Estes filmes já são mais próximos da realidade. Sim, estes filmes já retratam aquilo que, lá está, o espiritismo já veio muito antes, há muito tempo, a explicar, e felizmente trazem mensagens positivas, mostram como os mortos, não é? Os espíritos que se apresentam são iguais a nós. Enquanto aqueles filmes que falámos há pouco mostram os espíritos que se comunicam como entidades perversas, como demoníacas, aqui nestes dois filmes há a comunicação, há a mediunidade, há a vidência, não é? A audiência, no caso do Ghost, e realmente o que acontece é que os espíritos são pessoas normais, são aqueles que sobreviveram após a morte do corpo físico. Até porque no Ghost, deixa-me só interromper, não esqueças do que vais dizer, mas queria que também me completasses. Existem dois tipos de manifestos de mediunidade num só médium, que é, ela ouve e transmite, mas depois permite que ele, digamos assim, não toma o corpo de uma forma completa, mas por fora, de forma a que ele também possa ter um contacto diferente com a esposa. A dada altura, ela transmite por psicofonia mensagens, portanto, diríamos aquilo que comumente se diz, são médiuns de incorporação, que não é o termo correto, mas é o médium de psicofonia. Ela acaba por ser também, por vezes, só ouve, mas não vê quem não vê, e depois, outras vezes, já consegue ver. Então, é assim, temos aqui diferentes tipos de mediunidade, mas como disse, o mais importante, o que veio trazer estes filmes, é a visão de que a vida depois da morte é algo bonito, lindo, e aquilo a que todos até ambicionamos, que é de lá de onde vimos e é para lá que vamos, e tudo isso já se consegue ver, especialmente quando o Patrick Swayze, o personagem do Sam, vai para a luz, não é? Ou seja, com a ideia de que vai para um sítio melhor. Há muitas coisas que são ficção nesse filme, não é? Há muitos momentos que não são reais, e como a maior parte destes filmes mostra sempre um lado bom e um lado mau, ou seja, o espírito ruim vai para o lugar das trevas, digamos assim, e o espírito bom, que tem um comportamento bom, vai para um lugar luminoso. Mas depois também temos pequenas situações relativas à mediunidade. Temos, por exemplo, mediunidade de efeitos físicos, quando levanta a moeda, não é? Portanto, há aqui muitos temas para os pais, com esse filme, por exemplo, falarem aos seus filhos e explicarem corretamente ou da melhor maneira como é que as coisas acontecem. Isto porque os jovens nem sempre gostam de ler. Nós sabemos que não gostam de ler, não é? Infelizmente,
É possível ir por aí, ir por esse caminho. Exato. No caso do sexto sentido, nós temos aqui também a situação muito comum em crianças, ou seja, a mediunidade infantil acontece com muito mais frequência do que o que imaginamos, até porque, como sabemos, as crianças até aos 7 anos ainda vivem em 2 mundos, digamos assim, há muita literatura a respeito. O Herculano Pires fala sobre o assunto, o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira também tem temática sobre a mediunidade infantil, por isso recomendamos, se têm casos de crianças em casa que veem os espíritos ou que já comentaram que viram alguém ou vozes, então, a propósito deste filme, pode-se sempre conversar sobre os assuntos e esclarecer aquela criança de que afinal há muitos outros como ela e que Sim. é uma situação natural que está a vivenciar, sendo depois possível de acompanhar. A propósito, sem esquecer, se tem filhos pequenos entre os 9, 10 anos e os 14 anos, ou netos, inscrevam-os na Educação Espírita da ACHEV. As aulas são online e estão abertas a todos. Se for jovem, também existe um grupo de jovens, também existem aulas online, portanto contacte-nos e vai ver. Aliás, a evangelização é contactar contigo, precisamente. Sim, pode ser através do programa, pode ser através da ACHEV, da TV Espírita e contacte-nos, porque nada como poderem participar juntamente com outras crianças e jovens e tirarem todas as suas dúvidas. Exatamente. Acrescentando ainda que, na realidade, nós sabemos que muitas vezes, como a Regina dizia, há crianças que são incompreendidas, porque era vulgar nós encontrarmos os nossos miúdos, e se calhar até nós, na nossa altura, se calhar mais na nossa altura, acontecia, agora não acontecerá tanto, muitas vezes a manterem aquilo que nós considerávamos monólogos e dizíamos, bem, eles pronto, são miúdos, não pensam, estão a falar com um amigo invisível, mas se calhar estavam mesmo, e nós é que não sabemos. E muitas vezes, para que eles não tenham medo, como dizia a Regina, é preciso esclarecer essas situações. Até porque a nossa indústria cinematográfica está extremamente complicada. Hoje o que se vê em filmes, na nossa altura vimos a Heidi, não é? E o Tom Sawyer e não sei o quê, que de alguma forma acabavam por ser filmes para a nossa idade, com algum cariz educativo. Hoje não. Hoje aquilo que se vê é precisamente aquilo que se mostra às crianças, é como usar armas, como matar, como matar primeiro, como vencer através precisamente dos armamentos, o que é extremamente complicado. Estes filmezinhos, entendemos que realmente, porque andamos cá na Terra também e verificamos isso, que se calhar não é para toda a gente, mas olha, estão aqui alguns filmes que se calhar nós aqui na nossa associação na aldeia, como vamos a partir de agosto, e se tudo permitir, se a pandemia nos permitir, a pandemia não, neste caso as autoridades, como é óbvio, vamos começar a passar um filmezinho por mês nas nossas instalações na escola. Se estiver aqui por perto e depois quiser aparecer por aí, nós iremos publicitar. São filmes que por acaso são interessantes para... Sim, para possível debate e para conversarmos sobre tudo, não é? Sobre filosofia. Final do programa, hoje já vamos ultrapassar, Regina, mas é assim, 30, às vezes 40, 25 minutos a gente pensa que é muito, mas 30 também é pouco. Mas falaste um filme que eu também adorei, Enquanto Estiveres Aí. É de Marc Levy, se eu conseguir dizer isto em francês, é Si C'était Vrai, penso que é assim. É o nome do livro. É um filme de 2005, não é um filme de desencarno, ou seja, é um filme de uma médica que teve um acidente e que ficou em coma. E de repente vê-se, para ela não estava em coma, para ela estava tudo bem, e vê-se em casa dela, mas com um estranho. E depois vem-se claramente a descobrir que ela estaria em coma, mas o espírito estava no apartamento e deu conta de alguém que já estaria a ocupar esse apartamento e não entendia porquê. Isto pode ser perfeitamente real, não é? Sim,
muito real. Aliás, Sim. nós temos imensas histórias. Muitas não é? histórias chamadas de Aliás, ainda falámos experiências quase exatamente, morte. ainda falámos no programa passado, precisamente, daquele miúdo, não é? Que realmente saiu do corpo enquanto foi operado e teve essa experiência. São centenas de histórias. Exatamente. Mas esta é muito bonita. rara a Esta também é uma pessoa história que não muito tenha bonita. vivenciado isso. Esta é uma história romantizada, não é uma história verídica, mas poderia ser, não sabemos, apesar do autor ser escritor e escrever ficção e romance, e com o qual depois, portanto, basearam para o argumento do filme, mas não significa que não existam histórias muito parecidas. E elas Aliás, existem retrata aquilo que porque pode ser retrata- mesmo realidade, Sim, sem sim. exagero algum. Porque, enfim, claro que depende da pessoa que viu o espírito, porque há muitas histórias de experiência quase morte em que as pessoas estão em coma, ou foram operadas, ou porque tiveram um acidente, e depois elas contam tudo aquilo que acontece, onde vão. Normalmente as experiências são no mundo espiritual e não propriamente dentro das suas casas. Isso é que verdadeiramente não encontramos assim muitos relatos em relação a isso, a essa situação, mas pode acontecer e eles existem, tal como também não é muito frequente haver comunicação, que é este o caso, entre nós vermos aquele espírito que está em coma. No entanto, há pessoas que contam... Aliás, neste caso podemos dizer que ele era médium. Deixa-me Porque só via, terminar. Há pessoas ouvia que e contam falava. que ele está no hospital, a pessoa está no hospital, não é? Em coma, e que veem o espírito dele a visitar a sua família. Há relatos desses. Portanto, isto é possível Aliás, perfeitamente. é conhecido o fenómeno, digamos assim, entre aspas, de o padre, ajuda-me... Vieira? Não, o padre António, Sim, António. que adormeceu e foi, ou ficou Sim, mas isto é uma situação... e foi defender o pai, ou a Pádua. Não é? Sim, é Padre- António Vieira, que queres dizer. E Pronto. então, o padre, aqui estamos a falar de um fenómeno de ubiquidade, em que a pessoa é vista em dois sítios ao mesmo tempo, ou desdobramento espiritual, que são situações talvez distintas. Como se vê, cada caso é um caso. Nós não podemos dizer assim, se determinada pessoa passou por uma experiência, se foi isto ou foi aquilo. No caso da EQM, experiência quase morte implica que a pessoa esteja às portas da morte, ou melhor, morreu fisicamente. Significa que a pessoa está numa situação em que houve paragem cardíaca, paragem cerebral, enfim, algum problema de tal forma que morreu, não é? Mas não morreu. Mas não morreu, porque depois recuperou a vida física e veio cá contar, não é? Depois veio-nos dizer por o qual passou. Agora, o desdobramento, os fenómenos de bilocação, aliás, esses fenómenos acontecem. Por exemplo, Euribes Barçanufo era um médium que dava a dar aulas, não é, para os seus alunos na sua escola, e segundo se diz, ele fazia isto, fechava os olhos e ele fez um parto a uma jovem a quilómetros de distância. Ele fez o parto, ele assistiu ao parto do bebê e inclusive foi visto pelas pessoas como se estivesse presencialmente lá, e ele estava ao mesmo tempo com uma turma de 20 crianças a dar aulas. Portanto, não são situações vulgares, mas são possíveis. São possíveis e o Espiritismo explica porque é que isso acontece. E não é qualquer pessoa que passa Não é qualquer por uma, médium, sim. Não é qualquer médium que passa Sim, por uma experiência. exatamente, destas, é preciso já ter algo não espiritual e também depende do tipo de mediunidade com que a pessoa vem, não é? Missionária, digamos assim, para demonstrar ao mundo que essas coisas acontecem. Exatamente. Hoje tenho dado conta que temos aqui os nossos companheiros e companheiras menos interventivos, não têm de alguma forma transmitido as experiências, perguntas ou até experiências que nós gostaríamos de ouvir para partilhar e para falarmos sobre elas, mas também não faz mal, haverá tempo para isso e continuamos a manter o convite para que possam
entrar em contacto connosco, enviarem-nos sugestões, enviarem-nos pequenas histórias, pequenas situações, porque e principalmente que tenham a ver com o dia-a-dia de cada um, porque isso podem ser experiências que, conversadas aqui, faladas aqui, podem na realidade ajudar muita gente que se calhar de outra forma não seria auxiliada, ou porque tem medo de falar sobre o que têm, sobre as experiências que vão passando, sobre o que os atormentam, algumas pequenas obsessões que nem sabem que são, e portanto, de alguma forma, é sempre para que nós possamos ajudar, não é assim? Sem dúvida. Já vamos com 45 minutos do programa. Realmente... Ficamos a aguardar sugestões para os próximos programas, algum tema que julguem mais pertinente. E pronto, hoje ficamos por aqui. Na realidade tem que ser, hoje ficamos por aqui. Vamos ver o próximo programa, nós vamos lançá-lo antecipadamente, para que vocês possam se entenderem, comentar, possam fazer questões se assim o pretenderem. Eu hoje vou deixar um pensamento e na realidade desejar e pedir que os nossos guias, os bons espíritos, nos acompanhem todos os dias, quanto mais não seja até à próxima semana, para podermos estar todos aqui, que nos deem paz e que na realidade nos permitam fazer aquilo ou nos ajudem a fazer aquilo, porque nós é que fazemos, como é óbvio, com que nos comprometemos quando viemos a este planeta. Na próxima semana desejaremos o mesmo, para que seja diário e para que seja um voto que se manifeste sempre que assim o entendermos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até à próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Até para a semana.